Olá! O tema da aula de hoje é povoamento do Paraná. Para você que vai fazer vestibulares regionais que exigem a história do Paraná, essa aula é apenas sobre povoamento do Paraná. Para entendermos como esse estado foi povoado, temos que passar desde os nativos que cá habitavam antes que os europeus, como portugueses e espanhóis, viessem ocupar esse espaço. Lembre-se, o território do atual estado paranaense, ocupado pelos portugueses, para cá de Tordesilhas, e o território do atual estado do Paraná, para lá de Tordesilhas, ocupado pelos espanhóis. Depois disso, nós veremos os tropeiros, que entre suas muitas funções, como por exemplo conduzir o gado do sul a São Paulo, tinham também como função povoar o espaço pelo qual percorriam. É um efeito do tropeirismo, é o surgimento de povoados no caminho dos tropeiros. Além disso, os imigrantes que começam a vir para cá, formando colônias e povoamentos de imigrantes. Mais recentemente, as companhias colonizadoras, nos anos 30, 40, 50, que vão ocupar, atrair imigrantes e migrantes de outras regiões do Brasil para esse estado, o estado do Paraná. Muito bem, vamos então agora compreender o povoamento dos grupos nativos antes que os europeus cá chegassem. Vamos ao mapinha. Muito bem, nessa aula sobre povoamento do estado do Paraná, nós tínhamos que começar, claro, com os nativos, os chamados indígenas, que ocupavam a região do atual estado do Paraná. O truque é o seguinte: o Paraná foi ocupado nativamente por dois principais troncos linguísticos, os do tronco Tupi e os do tronco G, ou macro-G, como às vezes é chamado. E aí você guarda, para usar uma expressão bem paranaense, nas beiradas do estado atual do Paraná, ficavam as tribos do tronco Tupi. Tupi, Tupi, Tupi. Nas beiradas, Tupi. E no meio, o tronco G ou macro G. O cuidado que você tem que ter é que Gs e Tupis são troncos linguísticos e não tribos. Por exemplo, pertenciam ao tronco Tupi os carijós, os tinguis. Pertenciam ao tronco G os famosos caigangues do interior do Paraná, do miolo do Paraná. Simples, não? Tupis nas margens, Gs no centro, tupis como carijós e tinguis nas margens e Gs como os caigangues no centro. Vamos agora entender o povoamento do estado do Paraná por portugueses e espanhóis. Vamos lá! Agora vamos começar o povoamento do atual estado do Paraná, retornando ao período colonial, com os europeus, os primeiros europeus, os portugueses e espanhóis. Para isso eu preciso que você lembre que o território das novas terras descobertas, não obviamente apenas o Paraná, mas todas as novas terras descobertas por Portugal e Espanha, haviam sido partilhadas por Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas dividia as novas terras a partir de 1494 entre portugueses e espanhóis. Todas as terras a oeste do meridiano de Tordesilhas pertenceriam à Espanha. Terras a oeste, à Espanha. Terras a leste pertenciam a Portugal. Portanto, a região do atual estado do Paraná ficava majoritariamente em domínios espanhóis. Apenas uma lasquinha ficava em território português. Eu vou trazer mais para perto esse mapinha para que você possa entender melhor essa divisão do atual estado do Paraná pela exploração determinada por Tordesilhas. Vamos lá. Agora veja mais de perto esse mapinha que lhe permite entender melhor essa divisão feita por Tordesilhas. Tordesilhas, 1494, determinava que as terras a oeste fossem de domínio espanhol. Portanto, o território do atual estado do Paraná ficava majoritariamente sob controle do domínio espanhol. Já a faixa leste, para além de Tordesilhas, Tordesilhas, para lá, para leste de Tordesilhas, ficavam os domínios portugueses. Então, essa parte a oeste de Tordesilhas, colonização espanhola, a parte a leste, colonização portuguesa. Quando Portugal criar as capitanias hereditárias no seu lado de Tordesilhas, capitanias essas que valerão, claro, para todo o território brasileiro / português,
Paraná também sofrerá essa divisão. O território litorâneo a leste de Tordesilhas, que hoje corresponde ao atual território do Paraná, estava contido em duas capitanias. A capitania de São Vicente, com essa parte mais ao norte do território do atual estado, e a capitania de Santana com a parte mais ao sul, sempre respeitando, entre aspas, respeitando a linha de Tordesilhas, porque como nós veremos, esta linha não era lá muito respeitada, principalmente pelos adelantados espanhóis e os primeiros exploradores portugueses, como nós vamos ver a seguir. Agora vamos entender a ocupação do espaço, o povoamento, as primeiras expedições europeias no lado português de Tordesilhas. Primeiro é preciso que você entenda que o que esses caras estão procurando é riqueza mineral, ouro, prata, o que no Paraná só ocorrerá no século XVII. Portanto, antes que o ouro apareça, a intenção desses primeiros exploradores é encontrar essas riquezas, coisa que só ocorrerá no século XVII, ou então capturar índios para a escravidão, como você pode ver, por exemplo, na bandeira de Jerônimo Leitão, em 1585, para capturar índios, ou na bandeira de Manuel Soeiro, em 1594, para capturar índios. Mas a primeira expedição que se tem notícia no território paranaense é a expedição de Aleixo Garcia, que, embora sendo um português, entrou no atual estado do Paraná em 1516, participando de uma expedição espanhola, a expedição de Juan de Solis. Aleixo Garcia, em 1516, descobriu o chamado Caminho do Peabiru. Caminho do Peabiru, um caminho nativo original, que ligava o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico, isso mesmo, cruzava o estado do Paraná inteirinho, extrapolando para os dois oceanos. O caminho do Peabiru vai ser utilizado por essas expedições, como de Aleixo Garcia ou Francisco Chave Pero Lobo em 1535. Percebe que a primeira expedição, 1516, ainda era o chamado período pré-colonial. Posso, portanto, colocar Aleixo Garcia no conjunto das chamadas expedições exploratórias. Já no período da União Ibérica, veja o salto que a gente deu. Saiu de 1535, o primeiro ano da colonização brasileira, para 1585, já dentro da chamada União Ibérica. Aquele momento em que Tordesilhas desaparece, uma vez que os domínios portugueses agora estão sob a coroa espanhola. Aí, nesse momento da União Ibérica, há uma ativa circulação dos exploradores e os adelantados espanhóis pelo território do atual Paraná. As expedições que só vão encontrar ouro mesmo a partir do século XVII, o chamado ouro de aluvião, que aí sim atrairão uma grande quantidade de pessoas para a região. Ô tio, o que é esse tal de ouro de aluvião? Veja, não são ouro de minas ou ouro de lavras. Ouro de aluvião é aquele ouro que brota às margens de pequenos córregos. Aquele que o minerador usa a bateia, aquilo que parece uma bacia, uma calota de fusca. Ele junta a terra à margem do rio e usa a própria correnteza do rio para lavar a terra. Como o ouro é mais pesado, ele vai para o fundo da bateia, para o fundo daquela bacia. Esse ouro, embora tenha aparecido no século XVII, por volta de 1619, na região do atual Paranaguá, é um ouro que se esgota muito rapidamente. E nós só vamos ver a efetiva distribuição de uma porção de terra no atual estado do Paraná com Diogo de Unhate, o primeiro sesmeiro a receber uma porção de terra no Paraná. Claro que esse território pertencia à então capitania de São Vicente. Lembre-se, sesmarias são subdivisões das capitanias. O donatário podia pegar a terra e subdividir em porções menores, chamadas sesmarias. A primeira sesmaria no território paranaense é de 1614, já próximo do final da chamada União Ibérica. Depois teremos o primeiro pelourinho na vila de Paranaguá, atual Paranaguá, fundada em 1646, já na segunda metade do século XVII. Em 1668 teremos a fundação do Pelourinho na vila de Curitiba, atual cidade de Curitiba. Agora vamos dar uma olhada mais de perto no mapinha do atual estado do Paraná para que você compreenda como essas expedições utilizavam o caminho do Peabiru ou simplesmente Peabiru. Vamos dar uma olhada. Agora nesse mapinha você vai poder ver algumas das muitas expedições que percorreram os territórios paranaenses, seja do lado espanhol, seja do lado português, em busca de riquezas minerais ou então de preação de índios, de nativos para a escravidão.
O incomum entre as expedições, sejam portuguesas, sejam espanholas, ou mesmo aquelas que violaram Tordesilhas, ou porque não havia uma medição precisa para ela, ou então porque vivíamos o período da União Ibérica e, portanto, não havia mais essa distinção entre domínios portugueses e domínios espanhóis, ambas, tanto portugueses quanto espanhóis, exploravam o chamado Caminho do Peabiru, um trecho de terra batida, vai daí Peabiru, caminho batido, que ligava o Atlântico ao Pacífico e feito originalmente pelos índios, isso mesmo. A primeira estrada do Paraná é uma estrada nativa que cortava de costa a costa o estado. E percebam que as expedições, como Cabeça de Vaca, isto mesmo, o nome do cara é Cabeça de Vaca, exploravam justamente esse caminho. Ulrich Schimmel, de 1553, também explorava esse caminho. Preadores como Jerônimo Leitão e Manuel Soeiro passaram para além de Tordesilhas e usaram também o caminho do Peabiru em busca de minerais ou então de preação de índios. Outro não tão conhecido, Hans Staden, um alemão que esteve no litoral paranaense e foi capturado por índios antropofágicos. Isso mesmo, o Paraná possuía índios antropofágicos. Hans Staden ficou prisioneiro dos índios, mas conseguiu escapar com a ajuda de franceses. Hans Staden, um alemão que foi capturado por índios antropofágicos, escreveu uma obra chamada Duas Viagens ao Brasil, que contém ilustrações que explicam, inclusive, como eram os rituais antropofágicos no litoral paranaense. Com esse mapinha, então, na mente, vamos para o próximo quadro e entender a ocupação espanhola do atual território português. Vamos lá! Agora vamos entender a ocupação, o povoamento, as expedições do lado espanhol. E você percebe que o lado espanhol é muito mais ativo e muito mais precoce que o lado português. Tanto que a fundação de cidades e vilas e províncias é anterior a estas fundações do lado português, como a Vila de Paranaguá ou a Vila de Curitiba. Por que isso aconteceu? Lembre-se, a colonização espanhola é diferente da colonização portuguesa. Porque os espanhóis, quando chegaram, além de encontrarem nativos, reinos mais avançados, mais organizados, utilizavam a mão de obra escrava nativa desde o começo, majoritariamente a mão de obra nativa do lado espanhol e as riquezas que brotavam na região. Não é à toa que você encontra próximo ao Paraná regiões como Bacia Platina, Mar da Prata, Rio da Prata. E para esse tipo de fundação, para o tipo de colonização que a Espanha promovia, as cidades, as vilas eram extremamente importantes. Por isso que muito cedo o lado espanhol promoveu dezenas de expedições. Cá você vê apenas algumas delas, como a já citada do Juan de Soles, que trouxe de carona o Aleixo Garcia, o português que acaba encontrando o caminho de Peabiru, que será utilizado tanto por portugueses quanto espanhóis. Mas perceba que além das diversas expedições em busca de riquezas, de preação de índios, de captura de índios para a escravidão, temos a fundação da Ciudad Real del Guairá, a Cidade Real de Guairá, em 1557, hoje Cidade de Guaíra, no Paraná, ali pertinho de Foz do Iguaçu, e a fundação da Vila Rica del Espírito Santo. Estas vilas, Cidade Real del Guairá, Vila Rica del Espírito Santo, marcam o próximo processo, que é o processo da transformação da Cidade Real del Guairá em uma província. Isso mesmo, em 1608, quando ainda nem pensávamos em fundar a Vila de Paranaguá ou a Vila de Curitiba no lado português, os espanhóis transformam uma antiga vila em uma província, a província del Guairá, atual Guaíra, no Paraná. E a partir da fundação, da criação dessa província, se iniciam as reduções jesuíticas no lado espanhol paranaense. Percebam, as reduções, que é o nome que as missões jesuíticas têm em espanhol, missão em português, redução em espanhol, são também responsáveis por povoamento. Essa distinção entre o que é português e o que é espanhol nesse nosso mapa, embora tenha ficado misturada durante a União Ibérica, só será de fato definida
como posse portuguesa no famoso Tratado de Madrid em 1750, quando o formato externo do Brasil fica praticamente definido aí, claro, com a exceção do Acre, que só será adquirido, anexado ao território em 1913. Repetindo, a determinação de onde termina, onde começam os domínios portugueses será feita pelo Tratado de Madrid em 1750. Por enquanto, durante períodos como a União Ibérica, ocupações portuguesas e espanholas estão se misturando, mas a ocupação espanhola é mais precoce, é mais cedo que a ocupação portuguesa, em função da forma de colonização espanhola, que já buscava metais e já buscava criar vilas e províncias como essa. Vamos ver agora um mapinha que mostra a posição das principais reduções, das principais missões jesuíticas espanholas em território paranaense. Veja só. Percebam nesse mapinha a quantidade de reduções jesuíticas espanholas espalhadas pelo domínio espanhol. Claro, o lado português ocupou muito tardiamente o seu território. Já o lado espanhol, como vimos no quadro anterior, desde o começo buscou ocupar o espaço em busca de riquezas ou índios. É preciso lembrar que alguns historiadores chegam a apontar a presença de até 19 reduções, 19 missões jesuíticas espanholas nos seus domínios na parte paranaense espanhola. Lembre-se, a colonização como um todo, seja portuguesa ou seja espanhola, funcionava como nas cruzadas, ou seja, tinha dois objetivos: buscar riquezas e salvar almas. Aqui o objetivo não é diferente: buscar riquezas, como os metais, por exemplo, ou índios para o trabalho, e salvar almas. Por isso a importância da ocupação do território pelas reduções ou missões espanholas jesuíticas em território paranaense. Outro fenômeno que contribui para o povoamento do Paraná, do atual território do Paraná, e também do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e até de São Paulo, é o fenômeno do tropeirismo, a condução de gado por tropas, esse fenômeno que durou do comecinho do século XVIII até a beiradinha do século XX, nas suas paradas, nos seus pousos para descanso, acabavam fazendo surgir pequenos comércios, pequenos núcleos populacionais, fazendo com esse comércio, com esses povoamentos, desenvolver as regiões. Por exemplo, no Paraná, cidades como Castro, como Lapa, Morretes, Antonina, Ponta Grossa, devem muito ao fenômeno tropeiro. O tropeirismo é, portanto, também um elemento que contribui para o povoamento do atual território do estado do Paraná. Vamos agora entender o fenômeno da imigração a partir do século XIX para o atual território do Paraná. Vamos lá! O Paraná será ocupado a partir do século XIX por alemães, ucranianos, italianos, poloneses e japoneses. Do século XIX ao século XX, em especial no período das guerras mundiais, teremos a chegada dos alemães a partir de 1829, ocupando regiões como Marechal Cândido Rondon, Cambé, Rolândia e Rio Negro. Já em 1871, os poloneses ocuparão regiões como Rio Claro, Reserva, Ivaí, Irati, Malê, Curitiba, Cruz Machado. Em 1895, chegam finalmente os ucranianos, ocupando regiões como União da Vitória, Malê, Prudentópolis, Roncador e o sudoeste do Paraná, com a cidade chamada Pato Branco. Ainda teremos a chegada dos japoneses no período das guerras mundiais, ocupando o norte do Paraná, como Maringá e Londrina. E, é claro, o caso dos italianos, tão marcantes no Paraná, ocupando regiões como Palmeira ou Curitiba. E no caso ainda dos italianos, merece destaque o caso da colônia Cecília, que você vai ver agora. A colônia Cecília, atual Santa Bárbara, no Paraná, bem perto de Ponta Grossa, cerca de 40 quilômetros, é peculiar enquanto ocupação, enquanto povoamento, porque seu fundador, Giovanni Rossi, tensionava formar no lugar uma comunidade anarquista. Contudo, suas intenções foram frustradas. A comunidade funcionou por apenas 4 anos, entre 1890 e 1894, mas é uma tentativa peculiar de colonizar a região da colônia Cecília através dos ideais anarquistas. Vamos agora no próximo quadro, o último quadro dessa aula, estender as campanhas colonizadoras que vão de Vargas à revolta dos poceiros. Vamos lá!
Muito bem, chegamos agora ao último quadro dessa aula sobre povoamento do Paraná. Trata-se da migração de colonos gaúchos e catarinenses para a região sudoeste do Paraná, região que compreende cidades como Pato Branco, Beltrão, Dois Vizinhos, Santa Isabel, Capanema. Para essa região foram colonos atraídos pela criação da Gleba Missões por Getúlio Vargas. Getúlio Vargas desapropriou algumas terras que pertenciam à ferrovia Rio Grande do Sul-São Paulo e transformou essa terra em porções de colonização, de povoamento, dando-as o direito de distribuição à Cango, a Companhia Agrícola Nacional General Osório. Ocorre que, com a deposição de Vargas em 45, subirá ao poder Eurico Gaspar Dutra, que venderá essas mesmas porções de terra, para onde já havia um afluxo de colonos, vindo especialmente do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, vende essa gleba para duas companhias imobiliárias privadas simultaneamente. Isso mesmo, havia porções de terra que pertenciam às três, a Cango, a Citra e a Pinho e Terras. Nesse ínterim, os colonos que já chegavam para ocupar suas porções de terra começam a ser obrigados a assinar promissórias com o valor da terra para as companhias colonizadoras privadas. Promissórias essas que as companhias tratarão de sacar no Banco do Estado do Paraná, claro, com o conluio, com a concordância do então governador Moisés Lupion. Esse é um dos motivos, por sinal, que levará à falência do Banco do Estado do Paraná quase 40 anos depois. Esse movimento das companhias pressionarem os colonos é que levará à revolta dos poceiros. Revolta essa que só terá seu início de solução com a presidência de João Goulart, o Jango, com a criação do Comitê ou Grupo Executivo de Terras do Sudoeste do Paraná. Isso mesmo, o presidente da República de então cria um grupo para fazer a distribuição e a medição das escrituras de terras desta região. Mas o conflito da revolta dos poceiros é tema para outra aula. Assim concluímos a aula sobre povoamento do Paraná, começando com os nativos tupis e gês que ocupavam o Paraná, indo para portugueses e espanhóis e suas expedições exploratórias em busca de riquezas e de preação de índios, indo finalmente para o tropeirismo, que no caminho das tropas acabavam formando pequenos comércios, pequenos povoamentos, chegando aos imigrantes europeus do século XIX e século XX, até finalmente as companhias colonizadoras no sudoeste do Paraná. Até a próxima aula!